Por trás desse silêncio cósmico, o universo inteiro tremia com segredos invisíveis, tão estranhos que até Einstein os chamou de fantasmagóricos. O mundo quântico não é apenas pequeno, ele é imprevisível, misterioso e assustadoramente belo. Enquanto o universo que conhecemos segue leis previsíveis, no reino das partículas tudo é possível. E às vezes, duas coisas impossíveis acontecem ao mesmo tempo. Hoje, vamos mergulhar em 5 curiosidades quânticas que desafiam tudo o que pensamos saber sobre a realidade. 1. Entrelaçamento quântico. A ação fantasmagórica à distância. Imagine duas partículas nascendo juntas como gêmeas inseparáveis. Depois de formadas, elas seguem caminhos opostos, separadas por bilhões de quilômetros. Mas algo inexplicável acontece. Quando uma delas muda, a outra muda no mesmo instante. Sem fios, sem sinais, sem tempo de espera. Einstein se recusava a acreditar nisso. Chamou o fenômeno de ação fantasmagórica à distância, porque parecia desafiar a própria velocidade da luz. Mas décadas depois, físicos como John Bell e Alan Aspect provaram o impensável. Eles observaram essas partículas entrelaçadas, reagindo de forma mais coordenada do que qualquer explicação clássica permitiria. Era como se o universo estivesse sussurrando entre si. Como se a distância não existisse. Hoje chamamos isso de entrelaçamento quântico, e ele é tão real que já serve de base para tecnologias de comunicação e segurança impossíveis de burlar. O que antes era fantasmagórico se tornou uma das colunas do futuro da física. Mas a pergunta continua ecoando: como duas partículas podem agir como uma só, mesmo separadas por anos-luz? Talvez, em algum nível profundo, o universo inteiro esteja entrelaçado, e nós nem percebemos. Segundo o multiverso quântico, a teoria dos muitos mundos. Agora imagine que a cada decisão que você toma, levantar ou não da cama, virar à esquerda ou à direita, o universo se divide em 2. Em um, você escolhe um caminho. Em outro, o oposto. E ambos continuam existindo. Em realidades paralelas, lado a lado, invisíveis, uma à outra. Essa é a interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett em 1957. Uma tentativa ousada de resolver o mistério do colapso quântico sem precisar escolher apenas um resultado. De acordo com Everett, o universo não colapsa, ele se multiplica. Tudo o que pode acontecer de fato acontece, em algum lugar. Você, eu, todos nós, existimos em incontáveis versões. E cada uma delas vive as consequências de uma escolha diferente. Parece loucura? Talvez. Mas, matematicamente, essa teoria é consistente com as equações quânticas. E o mais desconcertante, experimentos modernos sugerem que negar a existência de múltiplos mundos leva a contradições lógicas. Ou seja, o multiverso pode não ser apenas ficção, pode ser a forma natural do cosmos existir. 3. O colapso da função de onda. Quando a observação muda a realidade. Agora imagine uma caixa lacrada. Dentro dela, um gato e um dispositivo controlado por um átomo radioativo que pode ou não liberar veneno. Enquanto a caixa estiver fechada, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Essa é a ideia por trás do famoso gato de Schrödinger. No mundo quântico, antes da observação, tudo está em superposição. Múltiplas possibilidades coexistindo.
Mas o simples ato de observar faz o universo escolher. É nesse instante que a função de onda colapsa e a realidade se define. Mas o que realmente causa esse colapso? É a consciência humana? É o ambiente interferindo nas partículas? Ou o colapso nem acontece? E cada possibilidade segue viva em outro universo. Em 2019, um experimento chamado O Amigo de Wigner trouxe uma reviravolta assustadora. 2 observadores analisaram o mesmo evento quântico e chegaram a resultados diferentes. Cada um tinha sua própria realidade válida dentro de seu laboratório. Quando os cientistas compararam os dados, perceberam algo perturbador. Não existe uma única realidade objetiva antes da observação. Isso significa que, em escala quântica, o mundo pode realmente ser subjetivo, dependendo de quem o observa. E se for assim, o que é afinal real? 4ª superposição macroscópica. Objetos grandes em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando pensamos em superposição, imaginamos elétrons e fótons, coisas invisíveis. Mas e se objetos grandes pudessem fazer o mesmo? Em 2019, cientistas austríacos lançaram moléculas gigantes com mais de 2.000 átomos, através de um interferômetro de 2 fendas. E o resultado foi inacreditável. Essas moléculas criaram um padrão de interferência, exatamente como se tivessem passado por 2 caminhos ao mesmo tempo. Imagine isso visualmente. Moléculas enormes, flutuando em uma câmara escura, atravessando o espaço em silêncio. E no final, formando um padrão luminoso que só poderia existir se cada uma delas tivesse se dividido em 2. Esse foi um recorde mundial e uma mensagem clara da natureza. As leis quânticas não têm limites definidos. O mundo real e o mundo quântico são partes do mesmo tecido. Talvez a única razão de não vermos essa magia todos os dias seja porque o mundo macroscópico é ruidoso demais e o milagre quântico se perde no barulho. 5. Flutuações quânticas do vácuo. Do nada surgiram as galáxias. Agora volte comigo para o instante antes do tempo existir. Não havia átomos, nem luz, nem espaço, apenas o vácuo quântico, um oceano invisível fervendo de energia. E nesse mar de nada, pequenas flutuações começaram a surgir. Bolhas, vibrações, ecos de existência. Essas minúsculas variações, multiplicadas pela expansão cósmica logo após o Big Bang, se tornaram as sementes das galáxias. Bilhões de anos depois, aquelas pequenas ondulações no nada se transformaram em estrelas, planetas e em você. As manchas coloridas no mapa do fundo cósmico de micro-ondas são a prova. Ecos quânticos do nascimento do universo. O cosmos inteiro é um monumento às flutuações do nada. E isso muda tudo. O vazio não é o fim, é o começo de tudo. O universo quântico é um espelho distorcido da realidade, onde a lógica se dobra, o tempo se confunde e o impossível se torna cotidiano. De partículas entrelaçadas a galáxias nascidas do vácuo, tudo parece nos dizer uma coisa. O mistério não está lá fora. Ele está em tudo. Cada átomo do seu corpo vibra com as mesmas leis que criaram as estrelas. E talvez entender o mundo quântico não seja apenas uma questão de ciência, mas de perceber que, no fundo, somos feitos do mesmo caos luminoso que deu origem ao universo.